Moradores de Águas Claras sofrem com a falta de água durante a crise do coronavírus. No Guará, a população ignora a quarentena e coloca a vida de idosos em risco. Como a população de Ceilândia tem reagido à pandemia da Covid-19? Em Arniqueiras, o comércio está completamente parado. Alexânia de Goiás segue sem nenhum caso de coronavírus e o comércio está de portas abertas. Bom dia! Começa agora a primeira edição do Jornal Universitário da UCB. Além de comércios afetados na região de Águas Claras, condomínios também sofrem com a falta de água. Entenda mais com a reportagem de Yasmin Gurgel e Carol Castro. A pandemia do novo coronavírus vem causando transtornos para comerciantes e moradores da região administrativa de Águas Claras. Devido à emissão de vários decretos pelo governador Ibanez Rocha, toda a população está confinada dentro dos condomínios residenciais até segunda ordem para evitar a contaminação da população pelo novo vírus. Bares, restaurantes, academias, escolas e shoppings encontram-se fechados desde o último dia 20. Onde antes ficavam os populares e diversos food trucks lotados, não há quase ninguém. Uma visão que não é exclusiva dali, mas também da estação de metrô Águas Claras desde o início da quarentena exigida pelo governo. O trânsito da cidade, famoso por ser bem agitado, após o surto do Covid-19, tem estado assim, leve e com pouca circulação de carros e outros veículos de transporte, em reflexo de tais medidas preventivas. Devido às recomendações de ficar em casa por conta da pandemia, alguns condomínios têm enfrentado desabastecimento de água, como é o caso deste residencial, localizado na Avenida Araucárias. São de 2 a 5 horas sem água diariamente. Para enfrentar o problema, moradores têm aberto ocorrências junto à CAESB. No entanto, a companhia relatou à equipe da reportagem que não tem notado nenhum tipo de sobrecarga em seu sistema. A CAESB tem sido muito acionada pelos síndicos que tem algum problema no sistema de reservação de água do próprio condomínio. E aí chamou a CAESB para tentar dar uma solução, ajudar a resolver de alguma forma a pendência. O fato é que 15 dias que o condomínio está com o número máximo de pessoas dentro dele, o consumo de água tende a aumentar mesmo. Todas as pessoas que tinham suas atividades normalmente em outros locais, agora todas elas em casa vão consumir mais água. E pode estar sobrecarregando o sistema interno do condomínio. Na rede da CAESB, a gente não tem observado nenhum tipo de sobrecarga. Para atender essas demandas, ela tem equipes de 24 horas que estão circulando pela cidade onde tem ordem de serviço. A recomendação da CAESB para evitar a escassez é manter o uso controlado da água nos condomínios residenciais. A repórter Yasmin Gurgel mostra como os moradores dessa região estão lidando com a quarentena. Na luta contra o contágio do vírus, vários residenciais vetaram a utilização de suas áreas públicas, como piscinas, academias e salões de festas, até o fim dos decretos, na tentativa de manter os moradores o mais longe possível de aglomerações. Com as áreas comuns fechadas, as famílias com crianças têm feito o possível e o impossível para entreter seus filhos confinados dentro dos apartamentos. É o caso da família de Graciela de Andrade. Ela e o marido têm 4 filhos. Eu tenho 43 anos, sou mãe de 4 filhos. Tenho a Maria Eduarda, de 13 anos, a Manuela, de 12 anos, o Heitor, de 6 e o Hugo, de 3. Nesse tempo de isolamento social, está sendo bem complicado conseguir gastar a energia das crianças, principalmente dos meninos que estão sofrendo mais. Eu acho assim, a necessidade de correr, de gastar energia mesmo. Eles estão brincando com todos os brinquedos que eles possuem. Cada dia é uma coisa, cada dia é uma brincadeira diferente. Hoje é o dia dos bonecos, olha aqui como é que tá esse sofá hoje. Mas assim, cada um agora tem um celular para ficar brincando de joguinho também. É um tempo de sossego para eles e para a família, porque não tem muitas opções. Eu, como mãe, continuo trabalhando no teletrabalho, tenho que fazer de tudo na casa, então assim, sobra pouco tempo para dar atenção para as crianças.
A minha sorte, eu acho que diferente de muitas famílias, é o fato de ter tido 4 filhos e assim, as meninas em idades próximas, que são muito amigas, uma faz companhia para a outra e os meninos a mesma coisa. Além de tais ações, outras medidas estão sendo tomadas para a contenção do vírus, como dicas para melhor utilização dos elevadores e a distribuição de álcool em gel para os funcionários e moradores dos apartamentos, uma preocupação a menos para muita gente. E as medidas que nós tomamos aqui para o contágio, né, para evitar o contágio, a gente segue muito assim o que a vigilância, a saúde fala. Então, nós colocamos, a primeira coisa a gente colocou álcool gel, foram 7 daqueles depósitozinhos, né? E a gente sempre limpou o prédio com álcool 70, sempre. E nós tiramos todos os tapetes, inclusive a gente pediu até para os moradores tirarem também, colocar um pano morto para casa, né? Alguma impureza. E os empregados, assim, eles usam máscara, eles já usavam antes para catar o lixo, né? Aí eles usam, tá assim, com mais frequência usando máscaras. E entregador, a gente antes não subia, no nosso regimento não permite que suba. Melhor para o nosso condomínio, a gente está aí. É isso. Como os moradores do Guará estão se comportando em meio à pandemia mundial do coronavírus? Confira na matéria de Manuela Moura. A realidade da região administrativa do Guará lembra uma cidade de interior. Aqui vivem muitas pessoas idosas e que continuam as suas rotinas. No Guará, o dia a dia segue ativo, porque a população está encontrando alternativas para superar as limitações do regime de isolamento social. Na quadra econômica 7, considerado o centro da cidade, a maioria das lojas até está fechada, mas há uma grande movimentação de pessoas nos bancos, lotéricas, farmácias e nos quiosques ambulantes. Em uma das lotéricas da região, é possível perceber um grande número de pessoas que não seguem as recomendações de distanciamento umas das outras. Nos mercados, mercearias e farmácias, o abastecimento é normal. Faltam apenas álcool em gel e o álcool 70 graus. Nesses estabelecimentos, há uma preocupação com todas as recomendações das autoridades sanitárias, inclusive evitando o contato físico. Aulas e trabalhos estão sendo realizados via internet. Muitas pessoas, para passar o tempo, buscam cursos gratuitos oferecidos por diversas plataformas online, ou tarefas domésticas, como arrumar o guarda-roupas. O Guará conta com 2 postos de saúde e um hospital regional para o atendimento, mas as pessoas que sentirem qualquer sintomas da Covid-19 antes devem entrar em contato com profissionais de saúde pelos telefones 136, 193 e 199 e seguir as orientações dos mesmos. Moradores de Ceilândia ignoram a quarentena e saem às ruas normalmente. É o que diz a reportagem de Raquel Vieira e Juliana Pimentel. O decreto do governador Ibanez Rocha sobre o isolamento social como prevenção ao contágio do Covid-19 não deixa dúvidas. Todas as atividades comerciais que não são essenciais estão suspensas até o final de maio. Só que a quarentena não está sendo respeitada em Ceilândia. Muitos comerciantes e até moradores seguem suas atividades normalmente. Na região é possível ver pessoas em grandes grupos, bebendo em praças, distribuidoras de bebida funcionando, crianças jogando nas quadras, todos ignorando as medidas sanitárias. Ceilândia acredita ser imune à pandemia. Olá, Jaque. Bom, desde que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, proclamou a quarentena como uma medida preventiva ao coronavírus, muita gente aqui em Taguatinga tem tido dificuldade de permanecer em casa, em especial se essa pessoa for do grupo de risco. Olha esse vídeo que a Deliane Assis mandou pra gente. A senhora vai aonde, mãe? Ninguém foi, eu vou. Vai aonde, mãe? No mercado. Repete. A senhora vai aonde, mãe? Vou no mercado. Com quem que a senhora vai no mercado? Vou lá comprar Repete. as coisas que eu tô precisando. Vai. Tem medo de apanhar, não? Vocês estão ficando doidas. Tu se assente aí e fique quieta. Não, você dá o que eu quero. Mas rapaz. Faz um carinho na Lete aí. Manda, vou dar um peteleco.
Lembrando que a população que mais tem sofrido com o Covid-19, que é a população italiana, chegou aos 10 mil mortos no dia 28 de março. Isso porque não respeitaram o isolamento social como uma medida preventiva decretada pelo governo e agora estão sofrendo as sérias consequências. Vale lembrar também que grande parte da população italiana é idosa e, portanto, essa população inteira está dentro do grupo de risco. A quarentena no Distrito Federal acabaria oficialmente no dia 1º de abril, mas o governador estendeu até o dia 31 de maio. Jaque. O comércio em Arniqueiras está parcialmente parado, mas não tem impedido as pessoas de saírem às ruas, principalmente os idosos. Confira na matéria de Karine Souza. Depois do decreto do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o comércio na região de Arniqueiras baixou as portas. Só está funcionando aqueles que o decreto permite: supermercados, mercados, farmácias e também veterinárias. Os locais que ainda permanecem abertos têm tomado todas as medidas de segurança: álcool em gel na entrada dos estabelecimentos, luvas de látex descartáveis, placas de acrílico nos caixas entre o consumidor e o atendente e, é claro, a recomendação de 2 metros de distância nas filas. E ainda é possível ver algumas pessoas de máscara. Aqui, região de muitos comércios, quase todos se encontram fechados. Alguns comerciantes, para contornar tal situação, têm trabalhado com delivery, mandam entregar quando e onde as pessoas pedem. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ainda não há casos confirmados de coronavírus na região e nem suspeito. A maior parte da população tem se resguardado e seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde. Portanto, há pessoas que não estão tão preocupadas com o vírus. Nessa distribuidora, por exemplo, que também é um mercado e, portanto, dentro dos serviços considerados essenciais, é possível encontrar alguns grupos aglomerados e até idosos. O seu Damião, por exemplo, não se diz muito preocupado com o vírus. Ele até tem uma máscara, mas ela fica no bolso. Não, preocupado não, porque eu tomo os cuidados necessários, né? Aí eu não vou ficar muito preocupado não, senão o cara fica doido. Agora vamos para as informações de Goiás. Nas cidades do entorno ou próximas do Distrito Federal, a pandemia ainda não é percebida como uma ameaça. É o caso de Alexânia. No pequeno município de 30 mil habitantes, nenhum caso do novo coronavírus foi confirmado. Há cerca de uma semana atrás, havia 2 casos suspeitos, mas logo foram feitos os exames, confirmando o resultado negativo. Por aqui, a população está de certa forma tranquila. Escolas e órgãos públicos como o Fórum e Detran estão fechados de acordo com o decreto do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. A última comunicação oficial sobre o assunto aconteceu nesta primeira sexta-feira de abril. O governador estendeu a quarentena por mais 2 semanas, mas liberou cartórios extrajudiciais e escritórios de profissionais liberais. Em Alexânia, as lojas de grande porte continuam fechadas. Supermercados, lotéricas, distribuidoras de bebidas e pequenos comércios estão com restrição na entrada. Andando pelas ruas da cidade, é possível observar que a movimentação diminuiu drasticamente. Apesar disso, as pessoas que se vê não fazem uso de máscaras, luvas ou algum objeto que previna a proliferação do Covid-19. Diego Antônio do Carmo, morador da cidade, cumpre a quarentena de acordo com as recomendações dos profissionais de saúde, mas conta como tem sido difícil sua rotina. Seus filhos estão sem aula e sua esposa está com o comércio fechado. A gente tem uma lanchonete aqui que funciona como uma mini padaria e nesse momento agora de coronavírus aí ficou muito difícil para nós, a gente ficou fechado durante 15 dias e agora a gente vai ter que ser obrigado a retomar porque não tem como, nós somos autônomos, trabalha por conta própria e essa quarentena está difícil. Eu mexo com construção civil, mas até então também está parado o ramo e a gente faz o que pode para sobreviver. Fácil não é, mas somos pai de família, né? A gente tem que honrar a família. Ainda não sabemos ao certo quando a quarentena na cidade irá acabar. O decreto pode ser prorrogado a qualquer minuto. O que devemos fazer é continuar seguindo as recomendações dos profissionais de saúde. Quem puder ficar em casa, fique. O Jornal Universitário da UCB fica por aqui. Até a próxima edição, se cuidem e não saiam de casa.